há mais de 3.000 anos, nas areias douradas do Egito Antigo, uma história extraordinária estava prestes a mudar o destino de toda uma civilização. Uma história que começou não com um rei poderoso ou um grande guerreiro, mas com um bebezinho indefeso, flutuando nas águas turbulentas do rio Nilo. Esta é a história de Moisés, um homem que nasceu escravo, foi criado como príncipe e se tornaria o maior libertador da história da humanidade. Mas antes de liderar multidões, ele precisou ser salvo por uma única pessoa calorosa. Prepare-se para uma jornada épica ao coração do Egito Antigo, onde o amor de uma mãe e a compaixão de uma princesa desafiaram o decreto de morte de um faraó. O Egito era a maior potência do mundo antigo. Suas pirâmides tocavam os céus, seus exércitos eram invencíveis e seus faraós eram considerados deuses vivos. Mas havia um problema que tirava o sono do poderoso faraó: os hebreus. Estes descendentes de Jacó se multiplicaram de forma extraordinária. De uma família de 70 pessoas, tornou-se uma nação de mais de 2 milhões. O faraó olhou para eles e via não servos leais, mas uma ameaça em potencial. Se houver uma guerra, pensou ele, eles podem se unir aos nossos inimigos. Então, movido pelo medo e pela paranoia, o faraó tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos. Todo menino hebreu que nascer deve ser lançado no rio Nilo. Um decreto de morte, uma sentença de extermínio. Mas às vezes, é justamente nos momentos mais sombrios que a luz da esperança brilha mais forte. Em uma humilde casa de tijolos de barro, uma mulher chamada Joquebede segurava em seus braços o impossível. Um bebê perfeito, saudável, radiante. Seu nome seria Moisés, tirado das águas, embora ela ainda não saiba disso. Por 3 meses ela o escondeu. 3 meses de noite sem dormir, de sussurros silenciosos, de orações desesperadas. Mas um bebê cresce, e com ele cresce também o perigo de ser descoberto. Joquebede sabia que tinha 2 opções: entregar seu filho à morte certa ou fazer algo que exigia uma fé extraordinária. Com suas próprias mãos, ela teceu um cesto de junco, impermeabilizou-o com betume e piche. E então, com o coração despedaçado, mas com esperança inabalável, ela colocou seu tesouro mais precioso naquele pequeno barco improvisado. Se Deus trouxe esta criança ao mundo, ela deve ter pensado, então Deus encontrará um caminho para salvá-la. As águas do Nilo corriam serenas naquela manhã. Miriam, irmã de Moisés, segue o cesto à distância, seu coração batendo como um tambor de guerra. Para onde as correntezas levariam seu irmãozinho? E então aconteceu algo que nem mesmo Joquebede poderia ter imaginado. O cesto não foi levado pelas correntezas por muito tempo. Ele encalhou exatamente onde a filha do faraó costumava tomar banho. A princesa egípcia desceu às águas com suas servas. E lá, entre os juncos, ela viu algo que mudaria sua vida para sempre. Um bebê chorando, indefeso, abandonado. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O coração da princesa se encheu de compaixão. Ela sabia que aquele era um bebê hebreu. Sabia que seu próprio pai havia ordenado a morte de todas as crianças como aquela. Mas quando olhou nos olhos daquela criança... Este será meu filho, ela declarou. E assim, o bebê que deveria morrer por decreto real tornou-se príncipe, por
secreto do coração. Moisés seria criado no próprio palácio do faraó, educado com a melhor educação do mundo, preparado, sem que ninguém soubesse, para sua futura missão de libertação. A história de Moisés nos ensina algo profundo sobre o poder da esperança em meio ao desespero. Joquebed não tinha exércitos, não tinha riquezas, não tinha poder político. Ela tinha apenas uma coisa: fé suficiente para soltar aquilo que mais amava. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos situações impossíveis? Quantas vezes nos sentimos pequenos demais, fracos demais, insignificantes demais para fazer a diferença? A história de Moisés nos lembra que os maiores milagres muitas vezes começam com os menores atos de coragem. Uma mãe que se recusa a desistir. Uma princesa que escolhe a compaixão sobre a conveniência. Uma irmã que vigia a distância, pronta para agir. Às vezes, salvar o mundo começa simplesmente com salvar uma vida. E às vezes, essa vida pode mudar a história para sempre. Mas a história de Moisés está apenas começando. O bebê salvo das águas não terá palácio, se tornará um homem e um dia fugirá para o deserto após cometer um ato que mudará sua vida para sempre. E estará lá, no silêncio ardente do deserto de Midian, que ele encontrará algo impossível: uma sarça que arde sem se consumir. E dessa sarça, uma voz que mudará não apenas sua vida, mas o destino de toda uma nação. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio. Moisés e a Sarça Ardente, onde descobriremos como um pastor de ovelhas se tornou o libertador de um povo. Nos vemos na próxima jornada épica.